Seja muito bem-vindo ao canal Escritura e Vida. Eu sou o pastor batista Anderson Vegue Dias, mestre em divindade e doutorando em ministério pela Kairos University. E hoje vamos falar a respeito de um caso que chocou o Brasil nos últimos dias, que é a morte do cão Orelha. Vamos fazer uma reflexão bíblica, uma reflexão à luz da fé cristã sobre este assunto. Nos últimos dias o Brasil foi impactado por este caso que gerou indignação e tristeza. A morte de um cãozinho comunitário chamado Orelha. Ele foi vítima de um ato de violência, de uma crueldade sem tamanha por adolescentes. E este caso chocou a sociedade. E mais do que uma notícia policial, esse episódio levanta questões profundas sobre valores humanos, sobre responsabilidade, sobre compaixão, sobre crueldade humana. Então não quero falar apenas de uma notícia, quero falar de um alerta espiritual também. À luz da fé cristã, esse caso revela algo ainda mais profunda, uma crise de compaixão no coração humano. Desde o princípio, Deus deixou claro para o ser humano que ele não foi criado para destruir, mas para cuidar da criação de Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, nós lemos o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Essas palavras aqui revelam a responsabilidade que o ser humano tem, uma responsabilidade espiritual também, que é cultivar e promover a vida, que é guardar e proteger aquilo que Deus criou, incluindo cães, é claro. Quando a violência ela atinge um ser indefeso, não estamos apenas diante de um simples erro, mas de uma quebra do chamado original dado para o ser humano de cuidar da criação dele. É a imagem de Deus sendo distorcida no coração humano. Nós somos criados à imagem de Deus para cuidar dos outros seres também. E esse valor que nós possuímos é reforçado por Jesus quando declara lá em Mateus capítulo 10, versículo 29 o seguinte: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Se Deus se importa até com um pardal, fica claro que nenhuma vida para Deus era irrelevante. A palavra de Deus também nos confronta lá em Provérbios 12, 10, que diz: o justo se preocupa com o bem-estar dos seus animais. Esse texto fala de caráter, de sensibilidade e de um coração alinhado com Deus. A morte do cão Orelha nos chama a reflexão, ao arrependimento e à responsabilidade. Precisamos formar pessoas mais alinhadas ao caráter de Deus, pessoas mais responsáveis, mais compassivas, mais parecidas com Cristo. É um alerta aos pais também que tipo de formação estão dando para os seus filhos. Cuidar da criação de Deus é um ato espiritual, disciplinar os filhos também é, para que eles ajam de acordo com valores corretos, não façam crueldades como essa que aconteceu nos últimos dias. Respeitar a vida é um sinal de uma verdadeira espiritualidade. E a misericórdia continua sendo testemunho de quem anda com Deus. Que este caso possa nos levar a refletir como anda o meio do seu coração em relação à criação de Deus. Nós temos cuidado dos animais, temos protegido os animais, ou para nós é uma causa que não tem valor? Porque Deus nos deu a responsabilidade de cuidar dos animais. E para pais, para professores, para educadores de forma geral, qual ensinamento estamos passando a respeito da valorização dos animais, da vida como um todo, do ecossistema como um todo? Porque a criação de Deus, essa responsabilidade foi passada para nós. Nós precisamos cuidar dos outros seres humanos, é claro. A Bíblia é rápida em nos avisar que devemos amar até os nossos inimigos. Mas ela também é rápida em nos avisar que devemos cuidar da criação como um todo. O que envolve árvores, plantações, animais, sejam domésticos, sejam selvagens. E fica uma outra reflexão. Que
Que legado nós estamos deixando para a próxima geração a respeito do cuidado com a natureza criada por Deus? Que legado você e eu estamos deixando? Não é apenas a minha responsabilidade perante os animais, perante a criação de Deus. A minha responsabilidade vai além disso. É a minha responsabilidade com a próxima geração, que possamos refletir sobre os valores bíblicos, sobre os valores cristãos deixados aqui na palavra de Deus, e entender a nossa responsabilidade, a nossa compaixão e graça em referência a toda a criação de Deus. E que isso não seja chamado apenas quando vem uma notícia triste de crueldade, como essa do cão Morelli, mas que todos os dias possamos refletir como nós estamos cuidando daquilo que Deus colocou em nossas mãos para cuidar. Que Deus lhe abençoe grandemente.